Pessoal, bom dia. Na nossa aula assíncrona de hoje, a gente vai continuar trabalhando com matrizes, vendo algumas técnicas de programação para poder utilizar dentro dessas estruturas. Então, a gente já viu esse conteúdo sobre matrizes no semestre passado, na disciplina de algoritmos, e agora o objetivo é a gente aprofundar um pouco mais, revisar e ver algumas técnicas. Então, na aula passada a gente fez uma revisão, que uma matriz nada mais é do que um arranjo ou um array, que ele vai ser multidimensional, então eu posso ter ele bidimensional, que é o mais comum, mas eu posso ter várias dimensões. Então, essa nossa matriz, ela vai ter um conjunto de posições, que aí vão ser os índices, né, que vão denotar qual que é a dimensão dessa matriz. Então, geralmente, a gente vai ter matrizes bidimensionais, onde vou ter um conjunto de linhas e um conjunto de colunas. E a gente vai indexar essas matrizes através de linha por coluna. Aonde que sempre, quando eu quero fazer qualquer operação dentro da matriz, eu vou fixar uma linha, percorro todas as colunas. Mudo de linha, percorro todas as colunas. Assim como a gente viu a lógica na aula passada. E para a gente fazer isso, a gente utiliza uma estrutura de repetição aninhada, que aqui eu vou ter dois fors, um dentro do outro, aonde um vai controlar a linha, que é, a gente está usando o índice i por padrão, e o outro vai controlar a coluna, que a gente está utilizando o índice de j aqui. Então, aqui eu fixo a linha, percorro todas as colunas, mudo de linha, percorro todas as nossas colunas. Então, aqui a gente tem a gente utiliza essa estrutura de repetição para que a gente consiga percorrer a nossa matriz. E essa ação que a gente vai realizar aqui na matriz, como a gente está vendo aqui anteriormente, que é essa ação que vai ser realizada, e aí vai depender do que a gente quer fazer. Se eu quero ler dados para a matriz, se eu quero mostrar as informações que estão na matriz, se eu quero somar os dados, se eu quero encontrar o maior valor, se eu quero encontrar o menor valor, tudo isso vai depender de qual operação eu quero realizar dentro da nossa matriz. E aí, o que a gente fez na última aula? A gente criou algumas funções e colocou na biblioteca, que são algumas funções que a gente vai utilizar de forma recorrente dentro dos nossos problemas. Então, a gente criou uma função para ler, uma função para gerar dados aleatórios e uma função para poder mostrar os dados da nossa matriz. Dessa maneira, a gente passa a se concentrar somente naquela operação que está pedindo no nosso problema. E matriz é utilizada para poder resolver alguns problemas computacionais. Então, quando a gente pensa uma imagem, ela é uma matriz. Quando a gente tem uma tabela qualquer, ela é uma matriz. A forma de armazenamento de dados é tudo baseado em matrizes. Depois a gente vai ver como criar matrizes também em C Sharp e alguns componentes lá que são matrizes, na verdade. Então, conhecer o que é uma matriz e saber esse modo de acesso aos dados, essa indexação, baseada em linha, coluna ou coluna, linha, tanto faz, isso é importante. Então, o nosso layer matriz aqui, a gente está recebendo nossa matriz como parâmetro, todas as funções são padrões, né? Aonde, para me falar que é uma matriz, eu tenho que abrir e fechar chaves duas vezes, quantidade de linhas, quantidade de colunas. Se a quantidade de linhas eu não preciso denotar, a quantidade de colunas eu preciso colocar. Isso aqui faz parte da linguagem. Vou receber a quantidade de linhas e colunas que isso é parâmetro. Então, esse 100 é um limite, não quer dizer que a gente vai ler uma matriz de 100. E para poder percorrer a matriz, a gente tem os nossos dois fors, né? O for do i que controla a linha, o for do j que controla coluna. Então, do i vai ter até a quantidade de linhas e do j vai até a quantidade de colunas. E para cada posição da nossa matriz, ou seja, para cada posição da minha matriz ij, que começa com 0, 0, depois 0, 1, então cada posição da matriz ela é denotada por uma indexação de linha e coluna. No caso aqui, eu estou só dando um printf para poder ver qual é essa posição que eu estou passando e estou lendo aqui qual é essa posição. E a mesma coisa a gente fez para o gera aqui, a diferença que eu estou inicializando o gerador de números aleatórios e ao invés de ler, eu estou recebendo um valor aleatório aqui, que no caso está pegando o resto da divisão por 50, vai ser algo entre 0 e 49. E o mostra matriz faz a mesma coisa, percorre, só que ao invés de ler ou gerar, no caso eu estou printando um dado que está armazenando na matriz. Lembrando que esse 3D aqui não tem nada a ver de 3 dimensões, é só que eu estou dando um espaçamento aí de 3 casas decimais, de 3 dígitos para a minha variável do tipo inteira. É só para que eu consiga gerar valores aí, ou receber valores de até 3 dígitos e fique tudo alinhado. Então é só um padrão estético. E agora, o que a gente vai fazer, depois de dar uma repassada? Então, a partir do exercício 18 aqui, a gente tem
na nossa lista 2, alguns problemas de matriz, e a gente vai pegar um deles para poder resolver hoje aqui dentro dessa nossa aula síncrona, depois de dar essa repassada. Então, a gente vai pegar o 19 e o 20 aqui, que achar o maior e o menor dentro da matriz acaba recorrendo, sendo o mesmo problema. Então, por mais que seja algo que a gente já fez lá com vetores, sempre dá uma repassada, eu quero achar o maior valor e o menor valor de um conjunto de dados, como eu faço? Então, a gente vai repassar esse conteúdo aqui. Então, vamos lá, vamos começar aqui, incluir a nossa biblioteca stdio.h e incluir a nossa biblioteca de matriz, né? Incluir, entre aspas, biblioteca matriz.h. Lembrando que esse arquivo nosso, a gente tem que salvar ele aqui, ó, com .c, né, no mesmo diretório. Então, vou colocar aqui, ó, exercício 19 e 20 aqui, ó, de matriz. Depois a gente compartilha ele. Tem que estar no mesmo diretório da biblioteca. Lembrando, entre aspas, aqui, quer dizer que eu estou procurando o mesmo diretório. E a gente vai aqui, ó, no caso, a gente vai se preocupar com um problema específico, que é achar o maior e menor. A gente não vai precisar preocupar com ler dados, com mostrar dados, tudo isso já está pronto. Então, a gente automatizou algo que seria repetitivo em vários problemas que a gente tem, a gente já deixou isso pronto. Então, vamos criar a nossa matriz, vou chamar de M aqui. Então, a minha matriz aqui, vou criar ela com limite de 100%. Vou pedir para o usuário a quantidade de linhas. Vou pedir para o usuário a quantidade de colunas. E eu quero achar o quê? Eu quero achar o maior e o menor valor desse meu arranjo de dados aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Perguntar para o usuário quantas linhas e quantas colunas. Então, printf, quantidade de linhas e colunas. Ou a dimensão da matriz aí, né? E aí a gente vai ler essa quantidade de linhas e colunas, como são duas variáveis, %d, e a gente vai ler aí, e comercial linhas, vírgula, e comercial colunas aqui. Então a gente já sabe qual é a dimensão da matriz. Nesse momento a gente tem duas opções. Ou receber os dados da nossa matriz, ou seja, fazer a leitura um por um, ou gerar. Como a gente está fazendo exercício de teste, é bem mais fácil gerar, né? Então, é só chamar a nossa função gera, já tem a gera matriz, onde que ela está? Dentro da biblioteca. O que eu tenho que passar? A minha matriz aqui, que se chama M, quantas linhas eu tenho nela e quantas colunas. Lembrando que quando eu passo uma matriz como parâmetro, como argumento, uma função, só passa o nome dela. Então, o nome da matriz é M, aqui é M, não passa entre colchetes nada. Eu tenho que passar quantas linhas e colunas, porque a gente deu um limite aí de 100, e o usuário nem sempre vai gerar uma matriz 100 por 100, ele vai gerar uma matriz 10 por 3, 3 por 4, etc. A gente já tem a nossa matriz em mãos. O que a gente vai fazer agora? A gente vai visualizar ela. Então, vamos só chamar a nossa função mostra matriz. E aqui o uso dela é igual, né? Tem que passar a minha matriz, quantidade de linhas e quantidade de colunas. Com isso aqui, ó, a gente já consegue ver o nosso código funcionando. A gente não tem ainda o objetivo da nossa função, que é do nosso código, que é achar o maior ou menor elemento desse conjunto de dados, mas a gente já consegue ver ele aqui, ó. Opa. Aqui. Então, quando a gente gerar aqui, se eu colocar aqui, ó, 10 por 5, ó, a gente vai ter uma matriz gerada bonitinha, 10 por 5. E o que a gente vai querer aqui? Achar o maior valor e o menor valor desse conjunto de dados. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a técnica padrão, quando eu quero encontrar o maior e menor elemento de um conjunto de dados. É o quê? Pega o primeiro elemento, ou seja, matriz na posição 00, e ele é o meu maior e ele é o meu menor. E depois eu passo a comparar com todos os outros. E aí, se eu peguei aqui, por exemplo, 26 é o maior e menor no começo. Aí eu comparo aqui, ó. 13 é menor que o menor que eu tenho? Que no caso é 26? É, então o menor passa a valer 13. 13 é maior que o maior que eu tenho, que é 26? Não, o maior continua 26. Passa para o próximo. 48 é menor que o menor que eu tenho, que é 13? Não, então continua lá. 48 é maior que o maior que eu tenho, que é 26? É, então o maior passa a valer 48. Então, para cada posição da minha matriz, tem que percorrer ela toda, então a gente já sabe que vai ter aqueles dois fors lá, sempre quando eu preciso percorrer. Para cada posição da nossa matriz, o que a gente vai fazer? A gente vai comparar
o elemento inicial, ou seja, o nosso parâmetro inicial, que a gente pegou ele, que é o primeiro elemento do nosso conjunto de dados, e a gente vai comparar com todos os demais, para poder ver se a gente tem ali o maior ou o menor elemento ali. Então, o que a gente faz de início aqui, ó? Maior vai receber a minha matriz na posição 0, 0, que é a primeira posição. E o menor também vai receber a minha matriz na posição 0, 0. Então, o que a gente tem aqui? Eu tenho que, tanto o meu maior quanto o meu menor elemento, a gente começa com um parâmetro aqui que ele é o primeiro. Porque aí eu tenho certeza, não importa se a minha matriz tiver números muito grandes, se a minha matriz tiver valores negativos, sempre vai dar certo. Quando a gente tem, assim, porque muita gente, para mim poder achar o maior elemento, eu começo com o maior de 0, que eu sei que sempre vai trocar. Mas e se você só tiver números negativos? Você vai apresentar um resultado incorreto. Para achar o menor, eu vou jogar um valor alto. E se você tiver valores ainda maiores que esse? Então, não funciona legal dessa maneira. Então, sempre a forma correta de encontrar o maior ou menor elemento de um conjunto de dados é pegar o primeiro. E aí a gente vai comparar. Como eu tenho que comparar com cada elemento da minha matriz, vou ter que percorrer ela. Então, for para o meu i saindo de 0, enquanto o meu i for menor que a quantidade de linhas. Se quiser abrir e fechar chaves, pode. Se não quiser, não precisa, porque dentro do for a gente vai ter dois ifs. Dentro do for e do j lá. Mas do linha não, mas vamos abrir e fechar só para ficar mais fácil o entendimento aqui. Fim do for do i. E dentro do for do i, que ou seja, que está percorrendo as nossas linhas ali, a gente vai ter o for do j. For para o meu j saindo de 0. Faltou a gente declarar o i e o j aqui em cima. I e o j, ó. Falta a gente declarar ele, que a gente vai utilizar ele aqui. Enquanto meu j for menor que a quantidade de colunas, j mais mais. E aqui a gente vai ter o fim do for do j. Não preciso colocar esses comentários, eu que gosto de colocar para ficar mais claro. Então, com essa estrutura, a gente já tem o quê? Aquele percurso da matriz que a gente fez na última aula. Fixo a linha, percorro todas as colunas. Mudo de linha, percorro todas as colunas. Mudo de linha, percorro todas as colunas. Aqui, no caso, a gente vai iniciar sempre, no caso, a gente está começando de 0 aqui, então a gente vai repetir a comparação com o primeiro elemento. Mas como na hora que eu mudar de linha, eu tenho que voltar sempre na primeira coluna aqui, e eu preciso passar a primeira linha também, que é a linha 0, não tem como. A gente vai ter esse retrabalho simples aí. O que a gente quer fazer aqui, então, para cada posição da minha matriz? Comparar. Se essa posição da matriz que eu estou passando, qual que é essa posição da matriz que eu estou passando? A minha posição I, J. Se essa posição que eu estou nela, se ela for menor que o menor que eu tenho no momento, o que eu vou fazer? O menor vai receber essa posição da matriz. Matriz na posição I, J. Então, ó, para cada posição eu vou comparar. Essa posição que eu estou passando no momento, ela é menor do que o menor que eu tenho? Se for, o menor passa a ser ela. E a mesma comparação eu vou fazer o quê? Se essa posição da matriz aqui, ó, que eu estou passando no momento aqui, for maior que o maior que eu tenho, o que eu tenho que fazer? O maior recebe a minha matriz na posição I, J. Pronto. Só com isso, ou seja, eu estou testando para cada posição da matriz, eu estou verificando se essa posição é menor que o meu menor. Se for, o menor passa a ser ela. Para cada posição da matriz, eu estou verificando se essa posição que eu tenho, o dado que está ali, for maior que o maior que eu tenho, que começou do primeiro elemento, então o maior passa a ser essa posição. Quando eu terminar o percurso de toda a matriz, ou seja, que é fora de tudo, eu já consigo falar. Então, eu posso dar uma mensagem aqui, maior elemento, 2 pontos, por cento D, e aí vou dar um barra N, na linha de baixo, menor elemento, 2 pontos, por cento D. E aí a gente consegue ver quem? O maior e o menor, que foram as nossas duas variáveis aí, né? Então, a gente poderia colocar dois printfs. Então, estou mostrando qual que é o maior elemento. Então, no lugar do primeiro por cento D vai ser o maior. Menor elemento no lugar do segundo por cento D vai ser o menor. Dessa maneira, a gente já consegue o quê? Ver o maior e menor elemento da nossa matriz. Joia? Então, agora vamos executar e ver se isso aqui funciona.
Olha lá, quantidade de linhas colunas, vou colocar 10 por 5 de novo. E aí, se a gente olhar para a nossa matriz, maior elemental 49, realmente, se a gente olhar aqui, tem o 49, e ele é o maior de todos, e o menor elemento é o zero, que nesse caso aqui a gente não tem valores negativos. Vamos executar mais uma vez aqui, com a massa menor. Vamos colocar aqui 5 por 5. Ó, o maior elemento é o 49, de novo. 49 é porque a gente está gerando aleatório, a gente está gerando valores, o máximo é o 49. Então, ele saiu aqui duas vezes. E o menor elemento agora aqui é o 1. E a gente pode executar quantas vezes a gente quiser aqui, que o nosso problema sempre vai resolver. Maior 49, o menor agora, o menor é o 10. Então, independe de quais dados a gente tenha, sempre vai funcionar. Por quê? Porque a gente começa com o parâmetro inicial sendo o primeiro elemento, e a partir dele a gente compara com todos os demais. Agora, o que vocês vão fazer? A gente tem os demais exercícios para poder trabalhar. Então, tem todos esses exercícios mais simples aqui do começo. Tem um exercício bem legal de mostrar a diagonal principal. Quando a gente olha, pensar em diagonal principal aqui, ó, vou colocar um 5 por 5 aqui, ó. A diagonal principal é o quê? É o 29, 36, 6, 49 e 11. Então, a diagonal principal é aqui, ó, essa reta aqui. Então, o que é a diagonal principal? Ó? É a posição 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Então, a diagonal principal é quando o índice de linha em coluna é igual. Então, você gera uma matriz e mostra só quando o índice de linha em coluna for igual. E a diagonal secundária é o quê? É o inverso aqui, ó. Aqui está a nossa diagonal secundária. Então, nesse caso aqui, ó, ela vai começar o quê? Ela vai começar de 0, 4. Então, eu estou na linha 0, coluna 4. Depois, vai ser 1, 3. Tá vendo? Incrementei a linha, decrementei a coluna. Depois, vai ser aqui 2, 2. A mesma coisa. Incrementei a linha, decrementei a coluna. Depois, vai ser 1, 3. 3, 1, desculpe. Incrementei a linha, decrementei a coluna. E por último vai ser 4, 0. Incrementei a linha, decrementei a coluna. Para mostrar a diagonal secundária, você começa aqui, ó, da última posição que você tem aqui, ou seja, da posição da linha 0 e da última coluna que você tem, que é a n-1, né? A quantidade de colunas menos 1. E a cada loop, o que você vai fazer? Incrementa a linha, decrementa a coluna. Dessa maneira, você vai conseguir mostrar a diagonal secundária. Esse é um exercício bem legalzinho de fazer, esses dois, né? Que estão aqui para poder mostrar ó, as diagonais, diagonal principal e diagonal secundária. Os exercícios 23 e 24. A gente já fez achar maior e menor, mostrar, verificar se um valor existe, foi o que a gente fez na aula passada. Pode usar o código para poder verificar se tem repetidos, está fácil também. Achar a quantidade de números pares e ímpares também é simples. Lá, quando a gente está contando, antes de contar lá um determinado valor, é só fazer um if lá. Ao invés de fazer o if se é igual ao que eu estou procurando, você vai fazer o if. Se for par, né? Se o resto da divisão dele por 2 for igual a 0, é par. Se não, é ímpar. Então, você vai ter dois contadores. Então, todos esses exercícios que são bem simples de trabalhar. São legais de fazer. Calcular a soma de duas matrizes, você soma posição por posição. O único que é mais chatinho de fazer aqui é a parte da multiplicação de matriz aí. Mas não precisa se preocupar tanto com ele, que é algo que quando a gente precisa utilizar no dia a dia, a gente tem funções prontas para isso. Outro exercício, é esse que a gente vai fazer na próxima aula, que é bem legal, é esse do Caçadores de Mitos aqui, que vocês vão ler ele, vocês vão identificar que já tem ele praticamente pronto aqui nos problemas anteriores, mas aqui é só um problema aqui, que ele tem um contexto diferente. Então, o objetivo é o quê? É trabalhar nos exercícios, fazer uma prática, depois a gente vai ver aplicações, vai ver lá em C# como funciona a matriz, a gente vai ver um objeto em C# também que utiliza matriz, e tudo isso é bem interessante. Qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem, podem mandar no WhatsApp, sem problema nenhum. E lá dentro do nosso ambiente virtual, lá na aula também, lá no Google Sala de Aula, dá para você deixar um comentário, que aí chega para mim, se quiser deixar particular, pode, se quiser colocar público, pode deixar as dúvidas lá. No mais, bom final de semana para todo mundo, um grande abraço e se cuidem aí. Até mais, galera!